Olá, seja bem-vindo ao Saúde em Pauta desta semana. O programa de hoje está imperdível. O mês de março é considerado muito importante por vários motivos, mas em especial no Saúde em Pauta de hoje, vamos falar sobre a tuberculose, uma doença que, se não for tratada de forma correta, pode te trazer vários problemas. Além disso, vamos ter uma entrevista muito bacana com o cabeleireiro Leandro Marques e, claro, o quadro Beleza em Foco. Então não saia daí, o Saúde em Pauta começa agora. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa cometer outros órgãos ou sistemas. Dependendo de sua gravidade, até mesmo os ossos podem ser atingidos pela tuberculose. Muitas pessoas podem servir como incubadoras desta bactéria, ainda que nunca apresentem os sintomas causados pela tuberculose. E de acordo com o Ministério da Saúde, por ano, 70 mil brasileiros são diagnosticados com essa doença. E agora aqui no Saúde em Pauta, vamos entender como diagnosticar a tuberculose. Tuberculose é um tipo de fungo, mais precisamente é uma micobactéria que não causa apenas infecções no pulmão. Ou seja, nem toda tuberculose vai causar tosse. Ela pode afetar qualquer parte do corpo, incluindo cabeça, o encéfalo, o osso, olhos, o sistema urinário, etc. O diagnóstico da tuberculose pode ser bem complicado, relacionado com o local onde o bacilo está. Quando o bacilo está no pulmão e a pessoa tem catarro na secreção, ou seja, tem tosse com secreção, é relativamente fácil de se fazer o diagnóstico, pois o bacilo vai ser encontrado diretamente ali naquele escarro. Agora, outros locais, como por exemplo a tuberculose ocular, já tem uma dificuldade maior da gente confirmar o diagnóstico e muitas vezes a gente acaba fazendo um tratamento, uma tentativa de um tratamento, que é um tratamento, uma prova terapêutica para vermos a resposta que essa pessoa vai ter. Tem um exame que é muito interessante e muitas vezes confundido, que é o exame de prova tuberculínica, que é um exame feito na pele para identificar o contato com esse bacilo. Esse exame, ele não faz diagnóstico de infecção, ele mostra apenas o contato prévio. E como a tuberculose é um bacilo muito frequente no nosso país, é muito comum uma pessoa ter tido contato com esse bacilo e não apresentar e não desenvolver nenhuma infecção relacionada à tuberculose ativa. Ainda mais em pessoas que têm imunidade baixa, onde esse teste tuberculínico pode dar um falso negativo, ou seja, a pessoa teve o contato com a tuberculose e ainda assim o teste dá negativo, porque precisa de um mínimo de imunidade para poder dar alteração neste teste. Significa que a prova tuberculínica, que é o teste mais usado para ver contato com tuberculose, ele não vai nem excluir e nem confirmar o diagnóstico. O ideal para se fazer o diagnóstico da tuberculose é encontrar o bacilo no material suspeito da infecção. E os principais sintomas da tuberculose são tosse forte e frequente por mais de 2 semanas, catarro com a presença de sangue, febre, dor no peito, falta de ar, cansaço, perda de apetite e rouquidão. Eduardo, lembrando que é para você colocar esses sintomas aqui ao lado, tá bom? Tá. Continuando, 3, 2, 1. Os pacientes com Os pacientes com tuberculose devem ter... Não, peraí.
É mas, peraí. Mas quais são os É. Dirt, que dirt. Vai. 3, 2, 1. Mas quais são os cuidados com os pacientes que têm Não. Que, no caso, que, né? Mas quais são os Cuidados cuidados que... os Eu pacientes escrevi com errado. tuberculose É verdade, vai. devem ter? 3, 2, 1. Mas quais são os cuidados que os pacientes com tuberculose devem ter? Vamos descobrir agora com o Dr. Júlio Croda. A tuberculose ainda é um importante problema de saúde pública no Brasil. Os principais sintomas são tosse e febre persistente. Se você apresenta esses sintomas, é importante procurar o seu médico na atenção básica. Você que é agente, você que trabalha no sistema, é importante identificar essas pessoas precocemente com esses sintomas para que ela seja atendida por um médico e seja diagnosticada com a doença e tratada precocemente. Isso evita a transmissão para as outras pessoas. Essa pessoa privada de liberdade, ela não fica restrita na prisão, ela vai para a comunidade e muitos vão com a doença ou apresentam os sintomas relativos à doença na comunidade. O apoio da comunidade, da família, dos profissionais de saúde é fundamental para o controle da doença. Febre e tosse persistente pode ser tuberculose e é necessário que o apoio de toda a família ocorra para que esse paciente possa procurar o serviço de saúde e evite a transmissão para o seu ente querido, para os amigos nessas comunidades. O tratamento da doença dura 6 meses em média. É importante que esse tratamento seja feito regularmente, porque caso isso não ocorra, essa doença ela pode voltar com uma gravidade maior, o que requer um tratamento por um tempo maior e um sucesso de cura menor. É necessário um apoio enorme na comunidade, não só dos profissionais de saúde, mas principalmente do suporte da comunidade, das famílias, para identificar esses pacientes com sintoma, para identificar essa população sob risco e seja diagnosticada precocemente. Dessa forma, a gente pode eliminar a tuberculose até 2035. Agora vamos para um breve intervalo. Não saia daí que o Saúde em Pauta volta já. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo speed test. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET. Comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET! Na Fábrica de Abdômenes você encontra os melhores tratamentos de estética corporal e facial de forma personalizada, como laser terapia, drenagem, limpeza de pele, botox e muito mais. Agende sua avaliação nos telefones 62 99 27 16 797 e 62 99 39 32 35 9. Endereço: Avenida V1, quadra 32, lote 1, sala 3, Conjunto Santa Fé, Aparecida de Goiânia. Coloque sua beleza e bem-estar em primeiro lugar. Na Fábrica de Abdômenes, saúde e estética você pode. Estamos prontas para te atender. Você pisou na bola e ele apareceu de novo na sua vida. Ô Goiás, dengue aqui não! É tanta sofrência por causa de um mosquito. Eu não aguento mais viver nesse perigo. Se a dengue é problema, eu vou botar pressão. Barulho de mosquito não é hit do verão. A dengue não pode virar hit no verão. Além de se proteger do coronavírus, faça sua parte. Não deixe água parada e combata o mosquito Aedes aegypti. Governo de Goiás. Estamos de volta com Saúde em Pauta e começa agora mais um Beleza em Foco. O assunto desta semana é celulite, o terror das mulheres, não é mesmo? E para entendermos melhor sobre as causas e tratamento, a Érica Aires está chegando para nos explicar tudo. Olá, Érica, tudo bem?
Olá, pessoal! Tudo bem com você aí de casa? Eu espero que sim, porque hoje é dia de mais um dos nossos encontros semanais. O Beleza em Foco de hoje vai abordar um assunto muito interessante que nunca sai de moda e que acomete a grande maioria de nós mulheres. Você aí já imaginou do que eu vou falar? Acertou quem falou celulite. Sim, meninas, essa disfunção estética que costuma se manifestar em várias partes do nosso corpo, mas que normalmente acomete pernas, glúteos e barriga. E ela é campeã de queixa nas nossas clínicas de estética em geral. Você que está nos assistindo, já parou para pensar por que é tão difícil tratar e obter resultados satisfatórios quando falamos em celulite? Vou contar aqui para vocês o porquê dessa dificuldade. A celulite é uma disfunção multifatorial, ou seja, não tem uma única causa envolvida na sua formação. E você sabe reconhecer o aspecto celulítico? É aquele aspecto onde eu tenho uma pele edemaciada, sem vida, muitas vezes cheias daqueles furinhos que são pontos de fibrose ou aderência. Daí a importância de uma avaliação, para que o profissional possa indicar o que é melhor no seu caso. Alguns fatores podem pesar mais para uma paciente do que para a outra, como, por exemplo, existem casos em que a celulite é manifestada por um extremo edema. Já em outros casos, podemos ter depósitos de gordura. Se não temos a mesma disfunção, precisamos tratar de forma diferente. Você concorda comigo? Mas não se preocupem, porque para cada um destes problemas existe uma solução. Nós vamos desde técnicas manuais, passando por aparelhos de eletroterapia, como ultrassom e radiofrequência, uso de formulações orais, como nutracêuticos, dermocosméticos locais e até mesmo procedimentos injetáveis. Mas não adianta se enganar, nós precisamos ser participativas nesse tipo de tratamento. Precisamos muitas vezes mudar hábitos de vida, ou seja, nós devemos ser ativas para que tenhamos eficácia no nosso tratamento. Tá super interessante, não é mesmo? Então vamos falar mais sobre isso? Vem comigo porque está começando agora mais um Beleza em Foco para você. Conforme eu já contei para vocês, quando falamos em celulite, nós temos que avaliar vários fatores. Eu vou pontuar aqui para vocês cada um deles. Vamos iniciar falando da alimentação. Infelizmente, nos dias de hoje, nós fazemos um alto consumo de carboidratos ruins e alimentos industrializados. Isso leva a um aumento de gordura corporal e retenção de líquidos, fatores estes que agravam o aparecimento da celulite. Um outro fator muito importante é o sedentarismo, pois ele nos leva a ter uma flacidez muscular, perdendo a sustentação que a pele tem por cima deste músculo. Então, torna-se necessário fazer procedimentos que estimulem o tônus muscular ou atividade física. O terceiro fator que nós vamos abordar é a gordura corporal. Nós chamamos de hipertrofia de adipócitos, ou seja, um aumento de volume das nossas células de gordura onde existe a celulite. Isso provoca uma compressão local, deixando o tecido edemaciado e congestionado. Não podemos deixar de falar do edema, provocado pela má circulação. Essa má circulação leva a um acúmulo de toxinas e gás carbônico nos tecidos, levando a uma falta de nutrientes e por isso a pele se encontra desvitalizada. Não podemos deixar de fora os fatores hormonais, pois somos cíclicas e tudo isso envolve no nosso tratamento. Precisamos monitorar estrogênio, progesterona, prolactina, que é o hormônio para quem está amamentando. E não se engane, o uso de anticoncepcionais piora sim o quadro de celulite. Fora isso, devemos lembrar que muitos pacientes fazem uso de medicamentos, como por exemplo os corticoides, que levam ao aumento da retenção e de depósitos de gordura também. Temos também outra classe de medicamentos, os estimulantes de apetite, que naturalmente podem levar a um ganho de peso e comprometer o seu tratamento de celulite. Bom, deu para perceber que é bem complexo, não é mesmo? E para cada paciente, um fator será mais importante que o outro. Daí a importância de uma boa anamnese,
porque a gente pode ter isso tudo junto e misturado. E o profissional que te atender precisa identificar e atacar o maior número de causas possíveis. Podemos concluir, então, que não existe um padrão nem um protocolo pronto quando falamos em tratar a celulite. E você, em casa, deve estar se perguntando: quais são esses recursos disponíveis na estética? Então, vamos lá. Nós podemos usar, por exemplo, técnicas manuais, como as massagens e a própria drenagem linfática. Ela vai dar um estímulo na sua circulação local, descongestionar os tecidos, retirar o excesso de toxinas e aumentar a oxigenação da sua celulite. Também temos recursos eletroterápicos, os famosos aparelhos estéticos. E aí nós temos uma gama imensa a ser utilizada. Os mais comuns são o ultrassom, que trata a gordura local, a radiofrequência e a criofrequência, que além de tratar a gordura, conseguem combater o aspecto flácido da pele. A corrente russa, que trata a flacidez muscular. Lembra quando eu falei que é importante tratar o músculo também? E temos outros ainda, a endermoterapia ou vácuo, que faz um aumento também da circulação local, uma micromassagem que pode combater os pontos de fibrose e aderência. Temos muito mais ainda, meninas, porque nós não falamos ainda do laser e do LED. Nós temos as luzes no combate à celulite também. Por exemplo, podemos usar um laser vermelho para diminuir a inflamação, aumentar o metabolismo local e fazer uma bioestimulação. Temos também a luz âmbar, que nos ajuda no aumento do colágeno daquele local. Também temos tratamentos injetáveis. Sim, podemos utilizar o poder das agulhas para melhorar a sua celulite. E aí o profissional pode montar mesclas específicas para você com ativos que atuem na sua causa. Por exemplo, o ácido hialurônico, a elastina, colágeno ou até mesmo silício orgânico. Um outro procedimento muito interessante que tem atraído o olhar de todo mundo são os bioestimuladores. Também se trata de um procedimento injetável, onde nós colocamos o ativo diretamente na derme profunda e deixamos que ali ele faça o seu efeito de estimular o colágeno local. Mas se você não gosta de agulha, não tem problema. Nós temos os dermocosméticos. Sabe aquele creme para celulite? Sim, ele funciona. Basta que você faça a escolha de uma boa marca e, de preferência, ativos com nanotecnologia, pois são micropartículas que conseguem ter uma melhor penetração e absorção na sua pele. E aí existem inúmeros ativos. Podemos usar cafeína, silício orgânico, magnésio, colágeno e a própria elastina, que já foi falada aqui. Além disso, ainda tem mais tratamento para você. Nós podemos fazer uso de fórmulas orais, conhecidas como nutracêuticos. E aí existe uma gama infinita de possibilidades. Podemos usar substâncias como, por exemplo, a caquitinha e a cavalinha, que são diuréticos. O Dimples, uma substância natural extraída do melão e que tem grande comprovação científica no tratamento da celulite. O Nutricolin, conhecido como cápsula da beleza, também é um grande aliado de nós mulheres. Bom, mas lembra que eu falei que além dos cuidados na clínica, é fundamental a sua participação ativa no processo, pois a manutenção dos resultados depende de você. O tratamento continua em casa e ele deve receber orientações básicas do seu profissional, como uma boa ingestão de água, prática de atividade física, uma alimentação mais equilibrada, evitar fumar, evitar bebidas alcoólicas e, principalmente, respeite as datas das suas sessões. Bom, ao longo da semana, nós abrimos uma enquete no Instagram para saber quais eram as maiores dúvidas das nossas seguidoras e telespectadoras. Trouxemos aqui algumas delas para contar para vocês. E vamos então às perguntas das nossas seguidoras. Uma das nossas seguidoras perguntou o seguinte: celulite tem cura? Meninas, infelizmente, celulite não tem cura. Precisamos aprender a conviver com ela, mas ela tem sim tratamento e você pode melhorar essa condição se ela te incomoda. Qual seria o melhor tratamento para celulite? Lembra que eu falei? Como ela é multifatorial, o melhor tratamento é aquele que enquadra as suas causas. Então, procure uma boa avaliação e escolha o melhor tratamento para você. Outra seguidora perguntou: drenagem linfática ajuda? Sim, meninas, drenagem linfática é uma grande aliada,
principalmente porque não existe celulite sem retenção de líquidos. Então, ela pode ser usada em todas as pacientes sem medo. Uma outra pergunta: exercício físico previne ou melhora a celulite? Sim, exercício físico, além de ajudar na prevenção, também é parte do seu tratamento. Então, faça atividade física sempre. Os hormônios têm influência na celulite? Claro que tem. Nós já vimos que somos cíclicas e que não somente os nossos hormônios femininos têm influência, mas até mesmo a própria insulina, que é elevada na presença de doces. E aí veio uma perguntinha justamente sobre isso. Doce piora a celulite? Piora, meus amores. Infelizmente, o doce piora a celulite, pois ele está enquadrado na classe dos carboidratos, que levam à retenção e aumento de gordura. Então, a gente vai ter que maneirar um pouquinho na questão do doce, sim. Bom, resumindo, é uma disfunção complexa que requer cuidados diários e constantes. Os resultados não são imediatos, são gradativos e não se esqueça, são individuais e sempre vão precisar de manutenções. O mais importante é que você não sofra tanto com isso. Aprenda a aceitar que faz parte da nossa vida, mas que é sempre possível melhorar algo que te incomoda. E agora nós vamos deixar aqui para vocês um pouquinho dos resultados da nossa clínica para que vocês possam entender que é possível sim melhorar. E então, pessoal, gostaram do quadro de hoje? Eu espero que sim. E se ainda restaram dúvidas, a Fábrica de Abdômen se coloca à disposição para esclarecer. Vou deixar para vocês aqui os nossos contatos do Instagram e os nossos telefones. Aguardamos vocês. Bom, eu vou ficando por aqui mais uma vez. Agradeço a sua companhia e, é claro, te espero no próximo encontro. Muito obrigada pela sua participação, Érica. E na próxima semana tem mais Beleza em Foco para vocês, para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo da estética, beleza e bem-estar. Mas de volta aqui ao nosso tema do Saúde em Pauta de hoje. A tuberculose é uma doença que merece atenção. Qualquer sintoma, lembre-se de sempre procurar o seu médico. E eu não falei que o programa de hoje estava cheio de coisas boas? Lembrando que todos os nossos programas ficam arquivados no nosso canal do YouTube, viu? Então lembrem-se de se inscrever lá no canal Metropolitano de Notícias. Eu espero que vocês tenham gostado do Saúde em Pauta desta semana e até o nosso próximo encontro. Tchau!